Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. Hoje estamos celebrando São João Maria Vianney, que é o patrono dos presbíteros. Quero saudar todos os presbíteros da nossa amada Arquidiocese de Brasília, que estão doando, desgastando a vida com alegria, fazendo a diferença na vida das nossas comunidades, na vida do nosso povo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com Jesus que recebe a notícia da morte de João Batista. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Amados e amadas de Deus, a morte do profeta, a morte de João Batista que morre porque denuncia Herodes, diz: "Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão." João vivia com Herodíades e João Batista aponta a verdade, mostra a verdade para Herodes. Jesus então vai para um lugar deserto e afastado. O Evangelho continua: "Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé." Quer dizer, o povo vai atrás de Jesus, as multidões vão atrás de Jesus. E o Evangelho diz: "Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes." Jesus tem compaixão. Jesus não é indiferente diante das multidões. Jesus não é indiferente diante da dor, do sofrimento das pessoas. Jesus aqui encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Assim é Jesus. Jesus vai ao encontro do sofrimento, da dor das pessoas. Ele não é indiferente diante do sofrimento e da dor das pessoas. O Evangelho continua: "Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Amados e amadas de Deus, a tarde já vai caindo. O lugar é deserto. Então, qual é a atitude dos discípulos? Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. E qual é a resposta de Jesus? Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Uma provocação aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Qual é a resposta dos discípulos? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui."
Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Amados e amadas, Deus Jesus multiplica os pães, faz o milagre da multiplicação dos pães. Mas faz como? Faz a partir daquilo que tem. E o que eles têm? Temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus então ergue os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre um gesto que cumprirá depois também na Eucaristia. Aqui Jesus, desses 5 pães e 2 peixes, alimenta a grande multidão, mas este alimento preanuncia algo mais. Preanuncia aquele alimento que agora os discípulos deverão dar às multidões, a Eucaristia. Essa multiplicação dos pães preanuncia Jesus que depois deverá alimentar as multidões, deverá dar-se ele mesmo em alimento às multidões. Dai-lhes vós mesmos de comer. Agora, no decorrer dos séculos, será assim os discípulos, será a igreja que continuará a alimentar as multidões com o próprio Jesus, com o pão da vida. O evangelho se conclui dizendo: todos comeram e ficaram satisfeitos dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados e amadas de Deus, o número de pedaços que recolheram também mostra que esse alimento não é um alimento qualquer. Recolheram 12 cestos. 12 é o número das 12 tribos de Israel, dos 12 discípulos de Jesus. 12 é o número aqui síntese, que significa a igreja. Quer dizer, este alimento, essa multiplicação dos pães, através da qual Jesus alimenta a grande multidão, ela significa algo mais. Ela significa a Eucaristia, ela preanuncia a Eucaristia, onde Jesus, ele mesmo, alimentará a fome das multidões, onde os discípulos deverão continuar a alimentar as multidões, a dar-lhes de comer. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.